Glória a Deus. Quem tem identidade aí? Dá uma glória a Deus. Amém? Trouxe a sua identidade? Tem uma identidade, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ter a nossa identidade em Cristo Jesus, né? Quando você se apresenta para uma pessoa, qual é a primeira coisa que você fala? Prazer, olá. Quando você conhece alguém pela primeira vez, o que você diz? O que você apresenta? Né? O que você mostra pela primeira vez? Quando nós estamos conhecendo alguém, quando nós estamos, né, conhecendo até na amizade mesmo, nós demonstramos algo, mostramos algo de nós, e isso muitas vezes se confunde com a nossa identidade em Deus, porque muitas pessoas tentam ter a sua própria identidade, e hoje identidade significa muitas vezes estilo, não é? Eu tenho meu próprio estilo, eu tenho minha própria identidade, eu tenho meu próprio, né, jeito de ser. E hoje nós vamos falar da nossa identidade em Cristo Jesus. O que indica a nossa identidade não é a moda, não é o Twitter, o Instagram. Quem dita a nossa identidade e o nosso caráter é o Senhor. Quem dita a nossa identidade é a Bíblia, porque uma frase que nós sempre dizemos é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, essa nossa identidade não tem que estar pautada no caráter social, no que os outros dizem, ou que os outros dizem que eu sou, mas sim o que a Bíblia diz que eu sou. Hoje em dia, a gente vê que o mundo perdeu a sua identidade. Só de pesquisar com meus alunos lá, mostra às vezes, tem furry, tem pele, tem coisa que se veste de cachorro, se veste disso. Não, agora eu não sou humano, eu me identifico como um cachorro, então agora eu sou um cachorro. Aí anda, tem coleira, que isso? Todo mundo está perdido. Quem, mano? Eu sou isso, eu sou aquilo, porque ainda não encontrou aonde está realmente a sua identidade. A Organização Mundial da Saúde, eu trouxe para a gente alguns dados que eu estava pesquisando sobre isso, diz que 1 a cada 7 jovens no mundo enfrenta algum tipo de transtorno relacionado à identidade, autoestima e ansiedade. A Associação Americana de Psicologia diz que 60% dos jovens dizem que não sabem quem realmente eles são, ou qual é o propósito das suas vidas. Ou seja, vivemos numa sociedade mais conectada da história. Hoje em dia a gente pode pegar o celular aqui e mandar mensagem para alguém lá do outro lado do mundo. Eu consigo dar um clique aqui e saber qualquer coisa. No sábado eu tive no segundo encontro dos petianos do Rio de Janeiro, né? Que é o programa de ensino e tutoria das faculdades. E lá foi falado um pouco sobre inteligência artificial, GPT e etc. na odontologia, né? E também foi questionada essa questão social, né? Do uso das inteligências artificiais. E realmente, hoje em dia não existe o não sei. Se você fala que não sabe, não sabe? Como assim? Se você é um profissional e fala, vou pesquisar, alguém já te olha torto falando, esse cara é bom não. Por quê? A comunicação, a informação está a um clique de nós. Não sabe, mas você está aqui. Aí. Quem foi aquele? Peraí, pastor esqueceu, pastor, foi fulano. Por quê? Você tem acessibilidade, a comunicação está cada vez mais real e ágil na nossa vida. E até foi falado lá também que antigamente o problema hoje em dia não é mais
o médico, o dentista, ou aquele que pesquisa ali qual é a patologia, o que está acontecendo no Google ou no GPT. Hoje em dia, o paciente já chega com aquilo que ele tem. Já chega com o diagnóstico. E isso, uma das doutoras que estavam lá falando, ela disse que um paciente chegou com as perguntas que o chat tinha falado para ele fazer para ela. Ou seja, pergunte à sua dentista isso, se essa lesão é essa. E mandou 10 perguntas para ela e falou: doutora, tudo bem, o que você está sentindo? Então, antes de começar, eu enviei para a senhora aí um questionário que a inteligência artificial pediu para eu fazer, está no seu e-mail. Posso analisar, posso fazer o exame clínico, posso. Por quê? Porque a gente está conectado a todo momento. E essa conexão, muitas vezes, de rede social, de televisão, nos faz, muitas vezes, pensar que somos coisas que nem somos, ou querer coisas que não temos. Aparências, profissões, a aprovação das pessoas, ideologia, status, tudo isso em nossa vida é instável. O dinheiro, quando acaba, a identidade fica em crise. O sucesso, quando passa, a identidade se perde. A opinião dos outros, você fica refém daquilo que pensam sobre você. Por isso que o Evangelho é tão poderoso, porque ele realmente define quem nós somos em Cristo Jesus. E essa verdade é tão forte, que pode passar vento, pode passar mar, pode passar dificuldade. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Não deve ter dúvida. Antes de Cristo, nós éramos definidos pelo quê? Pelo pecado, pelo acusador, pela mentira. E agora em Cristo Jesus, nós somos definidos pela graça do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque você não é mais refém do que pensam sobre você. Você não é mais refém daquilo que duvidam que você é. Mas você tem a plena certeza em quem você é em Cristo Jesus. Você não fica mais escravo de ter. Você não fica mais escravo de olhar e pensar o que estão pensando de você. Mas você sabe quem você é em Cristo. E você vai à frente. E você vai seguindo o seu caminho. Porque Cristo disse que você é aquilo que Ele disse. Repare. E a primeira coisa que a minha identidade em Cristo deve ser pautada. E que Cristo diz para mim. Está lá em 2 Coríntios 5,17 é o nosso texto. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, as coisas antigas já não me definem mais. Isso é uma verdade que tem que estar em nós. Isso é uma verdade que tem que estar na igreja. Aquilo que eu fui, aquilo que passou, aquilo que um dia eu fiz, já não define quem eu sou, porque eu estou em Cristo e eu sou nova criatura. Tem nova criatura aí? Dê glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente observa padrões, né? Regras durante alguns anos vão se passando, algumas modas, né? Talvez você já quis se parecer com os Menudos, talvez você já quis se parecer com o Dominó, talvez você já quis se parecer com o Restart, né? Com as calças coloridas lá. Os padrões eles vão mudando com o tempo. Pastor Rodrigo lá todo de preto, né?
colocando o rock and roll na veia, eu sou roqueiro, né? A identidade dele. Eu não sei o que você já tentou se parecer, quem? Aquelas Paquitas, né? A Paquita. Lene já foi Paquita, né? Às vezes a gente tenta ser alguma coisa, né? Mulher gato, né? Eita! A gente observa algumas coisas, algumas modas e tentam ditar quem nós somos, não é verdade? Tem a moda agora do K-pop, né? Porque eles ditam padrões. E se a gente for por esse caminho, não é ruim, né? A gente muitas vezes observar, analisar, mas quem eu sou realmente? Quem eu sou nisso tudo? É a pergunta que nós temos que fazer nessa noite. Essa expressão utilizada por Paulo aqui, ela significa literalmente uma nova criação. Uma nova criação. E o que é isso? Não é reforma, não é ajustezinho, ou então um upgrade que Deus fez em você quando você agora está em Cristo. É realmente, né, no original, um novo nascimento. É um nascimento espiritual. Ou seja, quando alguém está em Cristo, Deus não muda apenas o comportamento. Deus muda a natureza daquela pessoa. Deus não está apenas colocando um band-aid no seu machucado e falando, vai, agora você está em Cristo. Quando estamos em Cristo, não é recalchutado, né? Dá uma pintura ali, vai em Cristo agora, vai. Não, quando nós estamos em Cristo, Deus muda totalmente quem somos, para sermos nova criatura. E agora você é nova criatura, porque você nasceu de novo. Isso foi um questionamento de alguém, não foi não? Nicodemos. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Ele falou, eita, peraí, como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Como é que eu posso entrar lá dentro, sair tão pequenininho, né? Benício fez um mesinho lá, glória a Deus por isso, saiu tão petititico. Como é que eu desse tamanho posso entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus fala, Nicodemo, você é sábio, você ensina, você é tão inteligente e não entendeu ainda que o nascer de novo é o nascer espiritual. Quem não nascer da carne e do Espírito. Pastor Pérez sempre fala aí, belisca aí a sua carne, porque você precisa nascer de novo da carne também. Sabe por quê? Os gostos que você tinha antes, agora a gente precisa mudar. Os sabores que você tinha antes, aquilo que te deixava tão feliz, agora já não é o mesmo prazer, porque você está em Cristo e o seu prazer está na lei do Senhor. E meditar nela dia e noite. Por isso é necessário nascer de novo, porque a nova identidade, a antiga identidade estava pautada pela culpa, pelo pecado, pela separação de Deus, pela escravidão espiritual. Ou seja, se você estava fora de Cristo, quando você chega até Cristo, nasce de novo. E você começa uma nova caminhada em Cristo Jesus. Não, tudo que passou, as coisas velhas, já foi. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Consegue entender isso? Consegue entender você, né? Pastor Pérez, todo já velhinho, né? Todos cheios dos tiques dele, Jesus fala, quando ele vai nascer de novo, esquece tudo que passou. Agora você é nova criatura e você está vivendo o reino de Deus em nome de Jesus na sua vida. Consegue entender isso? Quantos conseguem? Então, glória a Deus. Estou sozinho não, né? Amém. Então, eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu tenho um novo começo. Eu consigo entender que aquilo que está lá atrás já não me acusa mais. Porque isso não faz parte da minha vida, isso não me define. Muitas pessoas
perdem suas identidades porque não entendem que agora você recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. Está pautada ainda pela identidade antiga, está pautada ainda pelo cartão antigo. Não sou mais essa pessoa. Eu nasci de novo e agora eu estou em Cristo Jesus. Eu não sei quem já foi acusado alguma vez de ser o que já foi, de ser o que era. Nossa, mas você não é aquele que fazia isso, isso e isso? Você não é aquele que andava assim, assim, assim? Você não é aquele que estava com assim, assim, assim? Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e isso já não me define mais. Aleluia, glória a Deus. Seria tão simples, mas muitas vezes nós vemos pessoas perdidas nas suas identidades. Pastor fulano falou que eu sou feio. Fulano falou que eu sou desviado. Fulano falou que eu não presto. Pastor fulano falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quem você é em Cristo Jesus? Tem muita gente saindo pela porta das igrejas e não voltando mais, porque acreditam no que o irmão do lado falou e se esquecem do que Cristo falou para a vida delas. Já viram isso em algum lugar? Amém? Acreditar mais no que o outro do lado está dizendo, ou do que um inimigo, ou do que um concorrente da empresa, ou algum familiar que está distante fala: ah, você é filho de fulano, você não tem jeito não há jeito para você. Alguém já ouviu isso? A tua família só separa, então você vai se separar também. Ah, você é assim, 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 não vai dar certo com nenhum trabalho não. Ah, teus pais, teus familiares não gostavam de estudar, então você também vai ser um Zé Ninguém. São coisas que definem muitas vezes, e as pessoas acreditam no que são o que os outros dizem. Teus pais nunca gostaram de estudar, então também não gosta não. Teu pai trabalhava com teu avô foi isso, seu pai foi isso, você também vai ser isso. Coisas velhas se passaram e este tudo se fez. E em Cristo, pessoal, se a identidade antiga era marcada pelo pecado, culpa, separação, em Cristo, toda culpa é removida. Você pode dar uma glória a Deus? Tudo aquilo que te aprisionava, tudo aquilo que te prendia, está agora em nome de Jesus liberto, porque você já não sente mais aquilo que sentia. Você é algo novo, você é uma pessoa nova em Cristo. A natureza é transformada e a sua relação com Deus é restaurada. O pecado traz separação entre o homem e Deus, mas em Cristo nós temos o quê? Uma aliança. Isso é muito forte. Talvez você esteja se vendo hoje como um fracassado, perdedor, alguém que não consegue mudar, alguém que tem estigmas do passado, que fica preso naquilo, no que dizem que você é. Mas Deus está te dizendo aí que as coisas velhas se passaram, e eis que Ele faz novas todas as coisas. Segundo ponto, em Cristo eu sou filho de Deus. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Glória a Deus. Em
Romanos, Paulo está escrevendo para esse povo, para uma realidade desse povo, e a adoção era um pouco diferente do que nós temos hoje, era mais poderosa ainda. Que de acordo com o mundo romano, adotar alguém era escolher aquele filho. Inclusive nós temos alguns imperadores que tiveram seus filhos adotados. Então, a adoção era literalmente escolher aquele filho. A adoção, em muitos casos, era até mais especial do que o próprio filho de sangue. Porque a adoção, quando recebia a adoção, a identidade daquela criança era cancelada, ele recebe o nome daquela família, recebia a herança, recebia todos os direitos de um filho legítimo. Inclusive, o filho legítimo, se ele nascesse com alguma deficiência, o pai podia rejeitar aquele filho. Agora, o filho adotivo para os romanos, ele não poderia ser rejeitado. Ele não poderia ser abandonado. Ou seja, a ligação da adoção, a adoção romana era irrevogável. Não podia ser revogado. Então, uma vez adotado, nunca mais poderia deixar de ser filho. Quantos estão entendendo aí que você recebeu o espírito de adoção? Você consegue entender isso agora? Você não é mais escravo. Você não é chamado de servo. Você é chamado de filho de Deus. Recebemos o espírito de adoção. Isso significa que Deus não apenas tolera cada um de nós. Às vezes eu era criança e falava, papai do céu, eu imaginava Deus tão longe, eu sou tão pequenininho aqui. Deus, você que está aí, me escuta. E hoje a gente tem a plena consciência que nós somos chamados de filhos. Pai, o Senhor que está aqui comigo, fala comigo. Isso muda tudo. Quando você entende que você é um filho legítimo do Pai, agora, por lei, não pode ser rejeitado. Quando você entende isso, você não é apenas um frequentador de igreja, você não é apenas um religioso, um pecador tentando melhorar a situação, um pecador tentando tampar buraco na situação. Agora você é chamado de filho de Deus, e você retribui chamando Abba Pai. É como a ilustração de um menino que foi adotado e conta que ele pegava comida, guardava e escondia dentro do armário, escondia dentro do quarto. Aí quando os pais não estavam vendo, esse filho adotado, ele ia, corria, pegava, abria, guardava. De repente os pais acharam: ô filho, o que você está escondendo? E os pais sentaram para conversar com ele e falaram: filho, você não é mais qualquer um. Agora você faz parte dessa casa. O armário, a estante, é tudo seu. Não tem necessidade de você esconder. Agora tudo é seu. Às vezes, como cristãos, esquecemos de entender isso. Virar a chavinha de que, se antes éramos órfãos, agora somos chamados filhos de Deus. Por isso, Senhor, usa a minha vida. Senhor, fala comigo. Senhor, atende, Senhor, o meu clamor. Senhor, até as estantes, as coisas das estantes também fazem parte da minha vida. Por isso, hoje somos adotados por Deus. Mas ainda muitos vivem com a mentalidade de órfão, sem entender quem é em Cristo Jesus. Os filhos não vivem tentando provar o seu valor, não é verdade? Mas eles vivem próximo ao Pai e amam o Pai. O filho não tenta comprar o Pai, mas ele vive a experiência de viver com o Pai.
Em Cristo, terceiro ponto, eu sou justificado. Ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação é um ato jurídico que declara alguém inocente. Quando Deus declara alguém inocente. Mas por que essa inocência? Porque nós temos alguém que pagou um alto preço por cada um de nós, que foi Cristo Jesus. Terceiro ponto da nossa identidade. Eu sou, em Cristo, justificado. Em Cristo eu sou liberto. O pecado já não me define, mas a justiça de Cristo foi colocada em cada um de nós. É como um homem que está no tribunal, prestes a receber a sentença, e alguém paga a sua liberdade, ou alguém paga para ir para o lugar dele. A justiça foi feita, ele pagou, a dívida foi paga. Nós em Cristo Jesus temos esse perdão, nós em Cristo Jesus temos essa liberdade, e não é apenas para viver uma vida de, oh meu Deus, como eu sou liberto em Cristo, mas é para viver uma eternidade com Ele. Você está pronto para viver isso? Para reconhecer isso? Quem eu sou? Eu sou liberto em Cristo Jesus. Quem eu sou? Eu sou liberto em Cristo Jesus. Quem eu sou? Eu sou uma nova criatura. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Quem eu sou liberto pelo Senhor. Quando nos perguntam quem você é, o que nós temos respondido? O que nós temos respondido? O inimigo muitas vezes tenta nos acusar, não é mesmo? Você falhou aí. Você não pode estar à frente não, de uma casa de vida, de uma célula. Essa casa aqui já foi isso, já foi aquilo. Você não merece receber o perdão. Isso aí são coisas que nós ouvimos diversas vezes. Quantas vezes já não ouvimos, pastor, eu não mereço ser abençoado. Tudo que eu fiz, tudo que eu fui, eu não mereço ser abençoado. Eu não mereço o perdão de Deus. Eu não mereço o perdão de Cristo para me libertar. Mas olha, quando você chega até a Cristo, quando você se coloca diante do Pai, Ele vê não a culpa, mas Ele vê a justiça de Deus sobre a sua vida. E a sua justiça está mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Se agora nós temos paz com Deus, no pecado, nós temos separação. Não é verdade? Se agora você está em paz, é porque antes alguma coisa estava te separando de Deus. Por isso, eu não sei você, eu quero ter paz em Deus, eu quero ter paz com Deus para viver aquilo que o Senhor tem para mim, para minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quarto ponto e último. Em Cristo eu tenho um propósito. Às vezes o propósito nos motiva, né? Não sei você, mas metas nos motivam. Quando estou dando aula de projeto de vida, a gente fala um pouco sobre metas, estabelecer ajustes para conseguir alcançar essas metas. A meta do pastor Péricles é ir para o Ironman. Glória a Deus, fazer um Iron. Então a meta está lá. E o que motiva ele? Eu vou fazer esse Ironman. Talvez a tua meta, pastor Rodrigo, ser um engenheiro elétrico. Eita glória! A meta dele é essa, e ele vai trabalhar e fazer o melhor para chegar até lá. A minha meta é X, é Y, porque a meta consegue nos mover. Pessoas com objetivos, elas conseguem se empenhar um pouco mais. A gente vê
muitas vezes jovens até perdidos no que vão chegar, no que vão fazer, no que vão executar depois que saírem para o vestibular. Mas a gente consegue ver a diferença de outros que estão focados ali, né? Eu quero fazer isso, então eu vou estudar porque eu quero passar e eu quero fazer tal faculdade. Professor, eu vou ser isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Vamos embora, conta comigo. Mas você vê que percebemos as diferenças. A minha meta é o quê? É ter uma casinha lá, trabalha, vai juntando. A meta e o propósito, ele nos empurra, ele nos motiva. Efésios 2:10. A igreja estava em silêncio. Agora dá para ouvir até. Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, somos feituras dele, feitura dele. A palavra grega significa poema, que significa obra de arte. Ou seja, Deus não nos criou por acidente. Você foi criado com um propósito. Você foi criado com um objetivo. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você foi criado para refletir Cristo, impactar pessoas, viver o reino de Deus, porque Ele te criou, Ele te fez. Você é uma obra de arte. Olha para quem está do seu lado aí. Olha para essa obra de arte que está do seu lado aí. Umas artes mais modernas, né? Mais contemporâneas, mais abstratas. Outras artes mais renascentistas, né? Tem umas artes mais abstratas, mas nós somos uma obra de arte. Tem gente que tem uma obra de arte aí do seu lado, criado por Deus, feito por Deus. Há uma ilustração que eu peguei aqui pra gente, é de Michelangelo. Michelangelo olhou para um grande bloco de mármore e perguntaram a ele, né? Michelangelo, o que você vê? Aí ele fala, eu vejo um anjo dentro de uma pedra e eu vou esculpir até o libertá-lo. Deus olha assim para nós também. Às vezes você olha um bloco de rocha aí do seu lado. Já viu alguém esculpindo? Já viu alguém pintando ou desenhando? Você fala, não pode sair nada daí não. Você olha uma pedra, você olha uma rocha, mas de repente começa a esculpir, começa a restaurar, começa a fazer e de repente você fala, aquelas obras com chocolate, já viram? Maravilhoso. Cheiro na boca d'água, dá até pena. Oi? De manteiga, gelo também, muito. Você olha para aquilo, é um bloco, uma rocha, de repente sai um cisne dali. Talvez tenha um bloco, uma rocha, um pedregulho aí do teu lado. Mas Deus não olha esse pedregulho não. Deus está olhando o propósito na sua vida. Deus está olhando alguém que pode ser ainda além do que você já é em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Deus, Ele vai te libertar. Ele vai te transformar, porque você é obra de arte nas mãos dele. Para concluir, a sua identidade não vem do seu passado, das suas falhas, da opinião das pessoas, das circunstâncias. Você não é o que você é só porque disseram. Você não é o que você é só porque ditaram o seu caráter dessa forma. Mas você precisa entender que você é o que a Bíblia diz que você é. E nós aprendemos hoje que nós somos o quê? Nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou liberto pelo Senhor e eu tenho um propósito em Cristo Jesus. Eu já não vivo por viver, mas eu vivo porque eu vou para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E eu tenho certeza
da salvação em Cristo Jesus. E eu preciso dessa salvação. Glória a Deus.